Olá, alunos do quarto ano! Agora nós iremos para a nossa próxima aula de ciências. Nós daremos continuidade nos exercícios da página 20. Exercício de número 3. Observe a representação de uma cadeia alimentar típica do campo e responda as questões propostas. Então, aqui nós temos a planta, certo? Primeiro, que é um produtor. Aí nós temos o gafanhoto, que é a seta, né? A seta para o gafanhoto, depois a seta para o rato e a seta para a águia. Então, aqui nós temos a representação de uma cadeia alimentar. Letra A. Quem é o produtor dessa cadeia alimentar? Lembrando que o produtor é aquele ser que produz o seu próprio alimento. Quem produz o seu próprio alimento aqui? A planta, o gafanhoto, o rato ou a águia? Conforme eu expliquei para vocês. Letra B. Cite o nome de um dos consumidores dessa cadeia. Nós podemos observar aqui, nós temos 3 consumidores. Nós temos o gafanhoto, que consome a planta, nós temos o rato, que consome o gafanhoto, e nós temos a águia, que consome o rato. Então, vocês podem colocar qualquer um desses 3, ou a águia, ou o rato, ou o gafanhoto, tá? Letra C. Que organismo dessa cadeia se comporta como herbívoro? Qual desses animais que se alimenta da planta? Tá? Então, vocês já sabem qual é. Letra D. Que organismo dessa cadeia se comporta como carnívoro? Então, vocês sabem que nós temos 2 carnívoros aqui, o rato e a águia. Então, vocês podem colocar qualquer um desses 2 aqui, tá? Letra E. Que organismos entrarão em ação quando qualquer ser dessa cadeia morrer? Vocês já sabem, né? Os seres que entram em ação quando qualquer outro ser morre são os decompositores. Então, vocês podem usar a palavra tanto decompositor como os fungos e as bactérias. Letra F. O que acontece com a matéria do corpo desses seres vivos ao longo da cadeia alimentar? E com a energia que existe nela? Então, como eu expliquei para vocês, né, a matéria ela é reciclável, né, como eu expliquei na aula anterior, e a energia ela é transferida de um ser para o outro. Então, vocês vão explicar tanto a parte da matéria quanto a parte da energia. Vocês podem estar lendo lá na página 18 para vocês estarem respondendo a letra F. 4. Você gosta de pão, macarrão e batata? Esses alimentos contêm amido, um nutriente produzido apenas pelas plantas que é rico em energia. Quando comemos esses alimentos, estamos aproveitando a energia da luz do sol. Você concorda com essa afirmação? E explique a sua resposta. Então, vocês concordam que nós ingerimos, né, que nós aproveitamos a energia da luz do sol quando ingerimos esses alimentos? Aí, o que acontece? Aí, vocês vão explicar a resposta. O que acontece quando nós ingerimos esses alimentos? Exercício 4. Agora, nós vamos para o 5 da página 21. Observe a imagem ao lado. Letra A. Preencha as lacunas na imagem, indicando se o ser vivo é um produtor, que é aquele que produz o seu próprio alimento, ou um consumidor, que consome os outros seres, ou é um decompositor, aquele que entra em ação quando os seres morrem, tá? Então, nós temos aqui o louva-a-Deus, temos a lagarta e temos a planta. E em seguida, ali embaixo, nós temos os fungos e as bactérias. Então, vocês vão colocar aí quem é consumidor, quem é decompositor e quem é produtor. Letra B. Desenhe no espaço a seguir o esquema de uma cadeia alimentar que represente essa imagem. Lembre-se de incluir os fungos e as bactérias. Então, vocês podem fazer uma cadeia alimentar ou desenhando, ou vocês podem só escrever e colocar dentro de um retângulo, tá? Então, primeiro vocês vão colocar a planta, depois a lagarta, aí o louva-a-Deus e, por último, os fungos e as bactérias. Exercício de número 6. As figuras a seguir representam o ciclo da matéria e o fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Observe-as. Aí vocês irão classificar aqui como matéria ou energia. Observando que no primeiro nós temos os fungos e as bactérias. Como eu falei para vocês, quando que a matéria ela é reciclável. Quando a matéria, né, os seres morrem, os fungos e as bactérias decompõem a matéria. E aí ela se torna sais minerais para o solo e ela é reaproveitada. Então,
nesse esquema que vocês estão vendo aqui, quando nós temos os fungos e as bactérias, se fala de matéria. Agora, aqui ao lado, que nós temos as setas indicando a energia, e a energia vai diminuindo para cada ser, nós estamos falando de energia. Então, o primeiro vai ser a matéria e o segundo vai ser a energia. Letra A. Indique qual figura representa o ciclo de matéria e qual representa o fluxo de energia, escrevendo matéria ou energia. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. E letra B. Explique a sua resposta ao item anterior. Então, a matéria ela é reciclável. Então, a seta entre os decompositores e as plantas. Então, há uma seta entre os decompositores e as plantas. Por quê? Porque os decompositores vão decompor a matéria e os sais minerais vão para a planta novamente, tá? Então, por isso que tem essa seta aqui dos fungos e dos decompositores para as plantas. E já a energia que flui do Sol é parcialmente utilizada em cada cadeia alimentar. Então, né, a energia do Sol é transferida para os seres e elas vão indo de um ser vivo para o outro, tá? E ela vai diminuindo, ela não é reciclável. Nós iremos até a página 21, agora